Paz e graça, irmãos. Vamos falar um pouco do Novo Testamento? O Novo Testamento vem após um período de silêncio dos profetas, né? Um período chamado intercanônico ou intertestamentário, que durou mais ou menos ali 400 anos, desde o livro de Malaquias até pouco depois de Jesus Cristo. Malaquias foi um profeta que mostrou o fracasso do povo em cumprir com as alianças do Senhor. Um povo que tinha um coração endurecido e não conseguia se voltar a Deus. E Malaquias mostra também a promessa de Deus de enviar um Messias para resolver esse problema, né? O Novo Testamento vem com o livro de Mateus. É uma interação, é uma continuidade dos planos de Deus. O Novo Testamento é constituído de 27 livros e são divididos em algumas categorias. Os evangelhos, que mostram a vida de Jesus Cristo e a mensagem da salvação. Os Atos dos Apóstolos, que mostram o nascimento e a história ali da igreja primitiva. Depois vem as cartas paulinas e as cartas gerais. São cartas doutrinárias, né? Normalmente Paulo está resolvendo problemas de igrejas, problemas de pessoas ali que não entenderam o que era o cristianismo, né? Por fim, o Apocalipse, que é um livro profético. É a revelação daquilo que ainda está por vir. O Novo Testamento foi escrito em grego. Jesus falava aramaico, mas a língua que dominava o mundo ali era o grego. Era como o inglês hoje. O mundo estava sob o domínio do Império Romano. Os romanos dominavam pela força, pela opressão, mas o que predominava ali ainda era a filosofia, as ideias, a arquitetura, os costumes, as comidas, as roupas e até a língua grega. Pois antes do Império Romano havia o Império Helênico, né? Que foi o domínio grego sobre toda a Palestina ali, Israel. Alexandre o Grande, né? Havia dominado não só aquela região, mas até a Babilônia lá, dominou o mundo, né? Mas vamos lá, os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. O Mateus escreveu para os judeus. Os judeus queriam sinais, curas e milagres. Isso é relatado no Evangelho de Mateus. Depois, Marcos é o evangelho mais antigo. A proposta de Marcos era responder uma pergunta: quem é Jesus? E daí ele relata o ministério de Jesus Cristo, a morte e ressurreição. A ideia de Marcos era provar que Jesus era o Messias, que ele era o Cristo. Ele escreveu de forma mais simples para os romanos. O terceiro evangelho que temos na Bíblia ali é o de Lucas, né? Mateus era um discípulo de Jesus Cristo, ele era um apóstolo. Lucas não era apóstolo. Lucas era um investigador
E ele veio para escrever para os gregos, né, a pedido do Teófilo. Ele apresenta um mestre para os gregos. Os gregos eram pessoas mais cultas, mais refinadas, né? E então ele escreve com mais corpo, de forma mais culta. E por fim, o Evangelho de João. João era um apóstolo, o mais apologético. Ele combatia algumas heresias ali que estavam entrando na igreja, principalmente o gnosticismo. O gnosticismo negava a divindade de Cristo. E João quer defender essa divindade de Cristo como Filho de Deus. Por isso ele começa o Evangelho com aquele versículo que todos conhecem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele mostra a divindade, mostra a expiação de Cristo, a vida eterna, fala do Espírito Santo, da necessidade de nascer de novo, de acreditar no Salvador e amar a Deus e o próximo. João escreveu para os santos já, para as pessoas convertidas. Mas já que eu falei do Paulo falou do Evangelho também, né? Paulo, acho que no final do primeiro capítulo de Romanos, ele fala que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Glórias a Deus, né? Vamos lá, evangelhos sinóticos. O que são sinóticos? Evangelhos sinóticos são evangelhos que têm as mesmas histórias. São as histórias iguais, mas com percepções diferentes. Cada um conta a sua história do seu jeito. Há diferenças, porém não há contradições. Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. João já é um evangelho bem diferente. Os Atos dos Apóstolos é um livro histórico, informativo, né? Conta o surgimento da igreja e o que vai acontecendo, como Deus está agindo no meio dos cristãos. Nós ainda temos as cartas ou epístolas. Alguns dizem que cartas e epístolas são coisas diferentes. Eu acho que eu não vejo assim. Para mim, são sinônimos. Alguns dizem que epístolas são coisas mais abrangentes e as cartas são mais pessoais. As cartas gerais, Tiago, Pedro, Judas e as cartas de João. As cartas paulinas são divididas em cartas pastorais e cartas teológicas. Pastorais, Tito e Timóteo. Ele está orientando os presbíteros Tito e o presbítero Timóteo como organizar e tomar conta do rebanho de Cristo, da igreja. E as cartas teológicas, ela responde a problemas que a igreja estava enfrentando na época. Todas elas tinham problemas, né? Romanos, Gálatas, Coríntios, Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses. Então, as cartas pastorais eram endereçadas a homens e as teológicas às igrejas, ao grupo de crentes, né, ao corpo de Cristo. Fazer uma linha do tempo aqui, irmãos. Como foram escritos esses livros do Novo Testamento? Os primeiros livros
1ª e 2ª Tessalonicenses, Gálatas, daí veio 1ª e 2ª Coríntios, Romanos e Tiago, foram escritos na década de 50. Na década de 60, Paulo escreveu Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemão, Tito e Timóteo. Os evangelhos ainda não existiam nessa época. Os evangelhos só vieram a ser escritos lá nos anos 70. E daí, junto com os evangelhos e com o livro de Atos, a epístola de Judas. E daí, João ainda não tinha escrito nada nessa época. João foi escrever as epístolas dele, o evangelho dele e o Apocalipse só lá pelos anos 90. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês, graça e paz, fé, esperança e muita saúde. E a glória e a honra somente ao nosso Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele toda a honra e a glória. Amém?